Olá pessoal, Karina Linhares, terapeuta holística, especialista no gráfico da vida, biomagnetista. Falando aqui sobre o biomagnetismo, uma outra questão também que temos é quanto dura uma sessão de biomagnetismo? Normalmente, uma sessão dura 1 hora, são 60 minutos, onde nós fazemos todo um processo protocolar, desintoxicação, rastreamento. A primeira consulta normalmente demora um pouco mais, 1 hora e meia, por exemplo, porque a gente faz toda uma anamnese, né? Enfim, para a técnica em si, também o que a gente deve considerar para o tempo de uma sessão, que o tempo médio é esse que eu falei, entre 1 hora, 1 hora e meia, existem sessões que nós chamamos de sessões exaustivas. Vamos supor que na sua sessão eu tenha encontrado algum reservório, né? Lembra que eu falei sobre o reservório, onde se escondem aqueles patógenos do sistema imunológico em lugares específicos? Nós vamos ter que buscar, depois do tempo de despolarização, aonde estão esses patógenos? Né? Onde é a casinha deles original? Qual é o patógeno? Que tipo de bactéria? Qual é o vírus? Ou qual é o parasita? Né? O que é que sai ali daquele reservório? Porque nós temos reservórios que são específicos de bactérias, aí é só procurar as bactérias, ou o reservório de vírus, nós vamos procurar os vírus, ou os fungos, né? Ou os parasitas, mas existem reservórios universais, que pode sair qualquer patógeno dali, então requer um pouco mais de tempo para que a gente possa fazer essa busca, né? Existem também pessoas que estão num estágio mais avançado de uma determinada doença, então a gente precisa fazer uma sessão bem exaustiva. Você checa reservório, faz o rastreio, reservório, rastreio, até que você elimine todas as possibilidades. Então, existem sessões que podem demorar até 4, 5 horas, né? Mas a gente, por questões de... Isso é só realmente num caso extremo, né? Nós procuramos dividir as sessões de forma que você faça... Minha forma de trabalhar, por exemplo, eu faço todo um programa das 5 aquelas 12 sessões que eu falei, e depois da 5ª sessão, eu já começo a fazer um protocolo personalizado para aquela pessoa. Então, antes da sessão, eu já posso aplicar pela telebioenergética ou alguns minutos antes, se a pessoa está presente, né, aquele determinado protocolo. E depois eu faço o rastreio ou o escaneamento para saber quais são os pontos em desequilíbrios. Mas isso depende muito, né? Normalmente é assim, você pode fazer a sessão 1 vez por semana, pelo menos, né? Ou a cada máximo 10 dias entre uma sessão e outra. Eu não gosto de fazer uma sessão todo dia, todos os dias, por exemplo. Sempre tem 1 a 2 dias, no mínimo, entre uma sessão e outra, a não ser que sejam coisas muito graves, né? Que a gente precisa ali de estar em cima. Mesmo assim, eu divido entre protocolo, escaneamento. Hoje protocolo, nunca repetindo os mesmos pontos ou os mesmos pares biomagnéticos, né? Então varia muito. Uma coisa que a gente considera também de acordo com o tempo da sessão é que, por exemplo, aqui no Canadá, onde eu tô, nos polos, o tempo de despolarização é maior, porque nós estamos perto do polo. Então, por exemplo, uma despolarização que no México, ou mais próximo da linha do Equador, 10 minutos, 15 minutos, aqui no polo são 45, 50, 60 minutos para despolarizar. Então, quer dizer, depende muito de em que lugar do planeta você está, porque é o que eu falei, o biomagnetismo está associado sim ao polo magnético da Terra,
as regiões mais próximas do Equador exigem menos tempo de despolarização, e quanto mais você se afasta da linha do Equador, mais tempo para despolarizar aqueles pares, né? Então são essas coisinhas que nós consideramos quanto ao tempo, né? O quanto dura uma sessão. Até a próxima!